Ninguém gosta de mim. Sou pobre, não tenho nada. Bom, quem nunca realmente passou por essas situações a nível de pensamento, onde você fica imaginando que talvez as pessoas fossem gostar de você se você não fosse pobre, se você tivesse alguma coisa. E é claro que isso acaba sendo muito constrangedor, porque muitas vezes as pessoas acabam não gostando de você sem você ter feito absolutamente nada. E quando estamos vulneráveis, quando estamos fracos, carentes, de certa forma, acabamos sentindo o impacto disso de forma muito negativa. E na maior parte das vezes também não temos o conhecimento necessário para entender a verdade com relação a isso. E o simples fato é que talvez você esteja sofrendo mais por essa situação por faltar aí um pouco de maturidade. Maturidade no aspecto de entender que seria muito ingênuo viver de forma a qual sempre tudo fosse muito favorável. Porque o mundo não é dessa forma, né? As coisas não acontecem assim de forma natural. Você tem que entender que sempre vai existir aí o oposto. E o oposto é diferente de ser ruim. Mas nós fomos educados para não entender a oposição de qualquer coisa. Fomos criados, na verdade, para estar o tempo inteiro julgando como bom ou ruim, como certo ou errado. E isso acaba explicando mais de 90% dos conflitos que vivemos, conflitos principalmente os internos, como esse. Como o fato de querer que as pessoas te aceitem o tempo inteiro. E quando você precisa da aprovação dos outros, pode ter certeza que aí dentro de você, você não tem a sua aprovação. E é por isso que isso te incomoda tanto. É por isso que isso causa dor e sofrimento. E você deve começar a entender, então, que o fato da pessoa gostar ou não de você não está sob o seu controle. Ela pode não gostar do seu jeito, e daí? É você. Ela pode não gostar da sua aparência, ela pode não gostar daquilo que você está apresentando ou representando, e daí? Você já parou para pensar que as pessoas são diferentes e se você fosse atender aí as opiniões de todos, você perderia totalmente a sua personalidade. Então você tem que encontrar um ponto de equilíbrio e entender que muitas vezes você está num lugar a qual as pessoas não gostam de você e você não deveria estar nesse lugar com essas pessoas, porque se Jesus não agradou a todos, imagine você. E você não deve viver fazendo mal para as pessoas, isso é fato. Mas você não deve também viver querendo agradar e fazer o bem a todo momento, porque
isso não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa respeitar a sua individualidade, a sua personalidade. Começar a respirar a sua autenticidade. Entender que você precisa estar num processo de desenvolvimento constante, é claro. Por que desenvolvimento constante? Porque nascemos e partimos do ponto zero. Esse é o nosso nível de conhecimento a partir do momento que chegamos na face da Terra. Quando nascemos, só somos, na verdade, estimulados através de instintos. Como um outro qualquer ser, onde se tem fome, dor, sede. E isso acaba sendo passado através de algum tipo de gesto para aquelas pessoas que estão sendo responsáveis por nós. Porque quando nascemos não temos autonomia, além de não termos o conhecimento necessário para absolutamente nada, sequer sobreviver sozinhos. Então, olhe o quanto somos vulneráveis no princípio. Não significa que não somos vulneráveis depois de um certo tempo, de uma certa idade, porque temos que ter realmente isso em mente, no sentido de que um mosquitinho pequenininho pode nos picar e matar. Existem várias doenças que são transmitidas por eles. Então, olha o quanto somos vulneráveis. Mesmo depois que começamos, após o nascimento, começamos a fazer aí as nossas avaliações, começamos a compreender, começamos a fazer as interpretações de acordo com as experiências que vamos sentindo e vivendo. Que nada mais é do que o conhecimento. O conhecimento esse que é construído. E conhecimento esse que é construído de forma inusitada e única. Porque as pessoas acabam interpretando, como numa sala de aula, o conhecimento, mesmo que seja passado por uma pessoa só, por um tutor, um professor, um mestre, enfim, as pessoas vão interpretar isso de forma realmente diferente. E daí então, imagine você, se as pessoas estão sendo direcionadas, instruídas dentro do mesmo ambiente, com o mesmo professor, interpretam de forma diferente, imagine então aquelas pessoas que são criadas em diversos tipos de ambiente, com diversos tipos de pessoa, com todos os níveis de cultura e educação. Então, isso é o que você deve entender para com relação o quê? Se as pessoas nascem e não têm conhecimento nenhum, elas precisam começar a se desenvolver. E já no princípio da vida, elas precisam de cuidados de outras pessoas. Isso faz com que elas se tornem dependentes. E por durante um bom período de suas vidas, elas estão sempre rodeadas de alguém. Porque elas nunca conseguem se sentir seguras. E isso explica o quanto você pode estar se sentindo mal num ambiente a qual
as pessoas não gostam ou demonstram aquilo que você não gostaria de estar sentindo ou vendo. No aspecto de você estar interpretando que essa opinião delas é muito importante para você. E se você pensa dessa forma, acaba realmente sendo. Então, comece a pensar de forma diferente. Comece a entender que ninguém precisa realmente estar te aceitando. Ninguém precisa gostar do que você realmente é ou deixa de ser. É você que precisa começar a entender se você tem a real necessidade de estar buscando a aprovação das pessoas o tempo inteiro. Isso talvez não vá fazer com que você chegue a lugar nenhum. Hoje, o que mais poderia mudar a vida das pessoas é elas entenderem que elas precisam se tornar, através do desenvolvimento, da busca incansável pelo conhecimento, se tornar pessoas que tenham autonomia. E a nossa educação, infelizmente, ela é tão falha que ela traz a instrução de obedecer. E só nesse quesito, só nessa situação, já se estabelece que deve ter mais de uma pessoa, alguém para ordenar e alguém para obedecer. Quando é claro que nos primeiros anos de vida, talvez seja interessante ser dessa forma, para que você comece a caminhar, mas a partir do momento que você começa a caminhar, é necessário que você entenda que agora você tem a liberdade de refazer aquilo que não está de forma conexa e se encaixando com a sua realidade dentro de uma nova situação e de um novo momento. O que eu estou querendo dizer com isso é que muitas vezes lá atrás você recebeu uma determinada instrução, já se passou muito tempo, as coisas mudaram, hoje você vive uma realidade totalmente diferente. Muitas vezes essas pessoas que te instruíram já nem estão mais nessa dimensão, mas você ainda está vivendo isso. Mesmo sabendo que talvez não tenha mais tanto sentido. Então, comece a se respeitar, comece a buscar aquilo que você precisa para cada vez mais desenvolver as suas habilidades, entender as relações humanas, compreender as suas fraquezas. Porque a partir do momento que você começa a reconhecer e entender as suas fraquezas, você começa a estar trabalhando com mais foco e energia para aumentar a sua força. Ninguém consegue tratar de um determinado problema sem antes reconhecer. E o fato é que você deve entender que no mundo existe sempre dois tipos de situação. Só dois tipos. É engraçado, mas você talvez nunca tenha pensado nisso, e isso com certeza vai fazer com que você já melhore muita coisa na sua vida, com que você consiga partir para um próximo nível.
para o nível que vai ser a chave de ignição, a partida, para que você se torne alguém muito mais cheio de energia, disposição e menos frágil, mais forte. Então, é claro que esse ponto já mudou a vida de muitas pessoas e eu tenho certeza que vai mudar a sua, mas antes não se esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário e compartilhe com aquelas pessoas que gostam ou precisam desse tipo de conteúdo. E o fato é que as duas situações são aquelas que estão sob o seu controle, onde você pode estar interferindo de forma direta e obtendo os resultados que você deseja. E a outra situação, como disse, duas, aquelas que não estão sob o seu controle. E que não importa o que você faça, não vai conseguir interferir e definir os resultados. Ponto. Mas o que fazemos, na verdade, é perder tempo com aquilo que não está sob o nosso controle. E é por isso que você está preocupado em fazer com que a sua não aceitação por parte de uma outra pessoa, o fato de talvez a outra pessoa não gostar de você, não ter uma simpatia por você, te incomoda tanto. E você, de certa forma, tem algum trauma que não consegue resolver, tratar, e isso está sob o seu controle e você não faz. Então, você parte para um tratamento em algo que não está sob o seu controle, que são as pessoas e o que elas sentem a seu respeito e a qualquer outra coisa. Isso não está sob o seu controle. E você, deixando a sua energia, então, dentro dessa primeira situação que não está sob o seu controle, você passa a não ter energia para mudar aquilo que está sob o seu controle. E o que está sob o seu controle é, se você está sendo tratado de uma forma a qual você não concorda, você não deve permanecer se permitindo ser tratado dessa forma. Simples. Então você deve colocar cada pessoa e cada situação dentro do seu espaço. Se não gosta de mim, tudo bem. Viva a sua vida e eu vivo a minha e vamos embora. Mas você não deve persistir, independente de ser amigo, família, independente de ser quem seja. Ah, mas essa pessoa é amiga da minha mãe, é amigo do meu pai. Não é seu amigo. E você não deve ter as mesmas coisas que o seu pai teve, que a sua mãe teve, independente da aproximação. Você deve entender que até com relação à família, as coisas funcionam dessa forma. Não foi você que escolheu a família? Não foi você que disse quem poderia entrar nesse grupo, estar nesse grupo. Então perceba que só aí você já está numa desvantagem tremenda, porque geralmente já começa aí realmente esse sentimento, onde muitas vezes a pessoa não gosta de você, você nunca fez nada, mas ela entende que você, não tendo atenção, fica incomodado, incomodada, e aí ela dá atenção para as outras pessoas, que ela também não se importa, mas é só para que realmente ela consiga tirar a sua paz. E consegue, porque você está incomodado, e o melhor remédio para isso é distância e censura. Essa é a arma que com certeza destrói qualquer pessoa mal intencionada. Se não há respeito na relação, se há desconforto, não interessa o quanto e com quantas pessoas você terá, na verdade, que fazer o que deve ser feito. Mas você vai fazer. Você
vai fazer com que cada uma esteja numa determinada distância de você. Algumas pessoas mais próximas, outras mais distantes. Você vai entender que quantidade não é qualidade, e você vai entender que o mundo está composto por polos divergentes. Não é povos, são polos. Polos de energia. O que acontece quando se fala de polaridade? Entende-se que existe extremos opostos. Por exemplo, falando de uma bateria, existe positivo e negativo. Falando de política, existe a esquerda, a direita. Falando de religião, existe várias doutrinas. E todas vão estar defendendo situações e condições opostas, contrárias a outras. Da mesma maneira, você também passa a entender que as pessoas são assim. Algumas pessoas vão te defender e talvez você não tenha nem conhecido essas pessoas que gostam de você, que vão te defender. E existem outras pessoas que vão te criticar pelo simples fato de você ser da forma a qual você é. Então, começar a entender isso com naturalidade, não significa que você é conivente a um determinado tipo de sofrimento causado por alguém. Só significa que isso não te afeta mais. E não te afetando, você passa a conduzir a sua vida com muito mais qualidade. Então, eu espero que você realmente se fortaleça, que você compreenda que muitas vezes, para que as pessoas passem a gostar de você, é necessário que você não esteja tão próximo. Muitas vezes as pessoas vão gostar mais de você distante. Muitas vezes as pessoas vão gostar mais de você quando você for mais duro, mais rígido, mais firme, mais forte, mais responsiva, mais responsável com a sua vida, mais cuidadoso com o seu bem maior, que é a sua vida. Muitas vezes as pessoas vão começar a gostar de você e você vai descobrir quem são essas pessoas a partir do momento que você deixar de se preocupar com aquelas que não gostam. Então, você deixa de se preocupar com coisas que estão te fazendo mal e pessoas, e daí então é um desapego. Você sai daquela frequência, daquela energia, e você passa a então ter espaço para que venham então pessoas novas para próximo, para mais perto de você. Entenda que, independente da idade, da experiência, dos conhecimentos que temos, num determinado período da nossa vida, temos que entender que, por mais que achamos saber, não sabemos de absolutamente nada. Mas isso não significa que os outros também sabem. E você não vai conseguir nunca mudar o mundo inteiro, mas sempre vai poder mudar o seu mundo. E o seu mundo é tudo aquilo que acontece próximo de você. Todas as pessoas que estão participando da sua vida, todas as ocasiões, as situações, as frustrações, tudo que realmente está acontecendo à sua volta, te afeta, e o que você deve entender, lógico que te afeta tanto de forma positiva quanto negativa, mas o ideal seria que você entendesse que te afeta de forma natural
e não de forma ruim. Mas você assumindo a responsabilidade, você sempre vai ter a intenção de fazer com que qualquer tipo de resultado futuro melhore, para que daí então você agora no presente viva boas emoções e boas sensações, tendo os melhores resultados. Porque o futuro parece estar lá na frente, mas já já ele é o presente. E o passado já não te pertence mais. Então, não perca tempo. Tempo esse precioso que a cada minuto que passa está levando um pedacinho da sua vida, com coisas e pessoas e situações que não vão agregar absolutamente nada. É isso aí. E é claro, não se esqueça de forma alguma de dar um apoio para esse trabalho, para esse canal, que vem sim crescendo por causa de você que está aí do outro lado. E é claro que eu quero deixar o meu muito obrigado aqui e dizer, se inscreva, continue dando esse apoio, deixe o seu comentário, que é super importante, por mais simples que pareça ser, não é, e é isso que impulsiona, que dá realmente tração e força para que eu vá continuando essa missão e tente auxiliar aí tantas pessoas com essas palavras amigas. Da mesma forma, espero que tenha te auxiliado e que você compartilhe com aquelas pessoas que gostam e precisam desse tipo de conteúdo. E é claro, até os próximos vídeos, um abraço e fui!